Efésios capítulo 5, vamos estudar a palavra de Deus, deixar que Deus fale ao nosso coração por meio de sua palavra. Efésios capítulo 5, da carta de Paulo escrita aos crentes da cidade de Éfeso. Nós vamos fazer a leitura do versículo 22 até o versículo 4 do capítulo 6, que é o texto que Paulo fala sobre família, que ele trata sobre família, fazendo uma correlação, inclusive, com aquilo que ele falou em Colossenses. Ele falou algo muito parecido também quando ele escreveu a sua carta aos Colossos. Diz assim, acompanhe a leitura na sua Bíblia, sentado como você está. A partir do versículo 22 diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Isso porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo, Cristo, o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Já os maridos, amem vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele fez isso para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele fez isso também para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, da mesma forma, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, o próprio corpo. Antes, alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Esse mistério realmente é grande, mas se eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. Do outro lado, a esposa respeite ao marido. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Isso é o justo, é o certo a se fazer. Honra teu pai e a tua mãe, que lembra-se que esse é o primeiro mandamento com promessa, isso para que te vá bem e seja de longas vidas sobre a terra. Agora, vós pais, por outro lado, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina ou no ensino e na admoestação do Senhor. Amém. Vivendo o padrão de Deus para a família seria o tema que eu poderia dar a essa nossa breve devocional dessa noite, irmãos. Veja só, entre os textos bíblicos que falam, são muitos textos que falam sobre o padrão de Deus para a família cristã, aquilo que Deus espera para cada um, dentro do contexto da família, está esse texto da carta que Paulo escreveu aos crentes da cidade de Éfeso. Uma igreja formada em sua maioria por gentios, não judeus, que não tinham assim esse comportamento que os judeus já haviam herdado por causa dos mandamentos de Deus, da aliança com Deus. Então, uma igreja que precisava ser totalmente educada pelo apóstolo Paulo sobre como deveria viver agora de modo digno do evangelho de Cristo. Ele chega a dizer, quando abre o capítulo 5, veja o primeiro versículo do capítulo 5. Sejam por isso aqui uma ligação com o que ele havia falado anteriormente, imitadores de Deus como filhos amados. Se são de fato filhos de Deus, precisam passar a imitá-lo em todas as áreas da vida. E aí ele sai fazendo uma série de recomendações sobre como se comportar agora para revelar de fato esse discipulado como sendo uma verdade em suas vidas, em seus corações. Agora pensar, por que falar sobre família é tão importante? Porque ele vem tratando em todo o capítulo 5, a estrutura da carta aos Efésios, deixa eu te explicar isso. Ela é muito precisa. Capítulo 1, 2 e 3, Paulo é muito doutrinador. Ele está falando sobre doutrina, a maneira como Deus nos escolheu em Cristo, a forma como Ele nos inseriu dentro da aliança, nos adotando como filhos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eu costumo dizer
que a intenção de Paulo nesses 3 primeiros capítulos é nos quebrar, é nos emocionar. É fazer com que a gente se sinta assim completamente emocionado diante daquilo que Deus fez por nós. Aí os capítulos 4, 5 e 6, que formam a segunda metade do livro, ou da carta, são capítulos que tratam da questão prática. Como eu posso viver de maneira tal que eu mostre a Deus, que eu revele a Deus toda a minha gratidão e o meu reconhecimento diante daquilo que no capítulo 1, 2 e 3 foi dito que Ele fez por mim. Então, nesse contexto da vida prática, Paulo entra no campo da família e passa a dizer qual é o padrão de Deus para esses crentes agora da cidade de Éfeso, né, que estão vivendo essa nova realidade de vida com Deus. O que Deus quer de você na família? Qual o comportamento que Deus quer de cada um dentro desse contexto, no contexto da vida familiar? Falar de família é muito importante, irmãos, porque tudo aquilo que serve de base ou de alicerce para a nossa vida, uma vez que é afetado, abala toda a nossa estrutura. É a lógica, não é? A base. Então, tudo aquilo que é base da nossa vida, quando de alguma forma é mexido, é afetado, toda a estrutura é abalada. Para fazer você tentar entender isso. Imaginem a sua vida como se fosse uma casa que você está construindo, uma bela casa que você começa a construir. E você, cada detalhe da sua vida, cada conquista é como um cômodo que fica pronto e bem acabado, as portas que você seleciona, as escolhas, as decisões que você toma, as coisas que são investimentos que você faz na sua própria vida. Vai imaginando isso como se fosse um acabamento que você vai dando a essa casa. E você vai fazendo isso com muito cuidado, com muito desvelo, com muito apreço. Agora perceba, se a base dessa belíssima casa que é a sua vida não for uma base sólida, e se por alguma razão essa base, por algum abalo sísmico, algum terremoto, alguma coisa acontecer, essa base for mexida, ela for afetada, toda a estrutura da casa que é a sua vida poderá ser comprometida. É assim que acontece. Então tudo aquilo que você construiu pode ser afetado quando a sua família, em alguma área, ela é afetada também. É por isso que Satanás, ele tenta tanto em cima dessa área que é a área familiar. É por isso que a área da família, né, a família é algo tão agredido em nossos dias. A gente diz em nossos dias, talvez porque a comunicação tem nos feito ver isso de uma forma mais eficaz, né, do lado do diabo, digamos assim, mas isso sempre foi uma realidade. Sempre foi uma realidade. Desde a morte dos filhos de Adão, né, por assassinato. Então veja que esse caos familiar que desestrutura completamente a vida sempre foi uma verdade. Veja, precisamente as orientações para o contexto familiar de Paulo aqui nessa carta estão mesmo a partir do versículo que nós começamos a ler, do versículo 22 até o capítulo 6, verso 4. Mas antes de Paulo chegar e entrar para falar diretamente sobre família, ele faz uma espécie de preparação nos versos anteriores. Nos versos 15 do capítulo 5 até o versículo 21, há uma espécie de preparação. É como se intencionalmente Paulo estivesse preparando o coração dos seus leitores para entrar nessa área tão melindrosa e tão importante que é a área familiar. Eu quero nessa noite fazer com que possamos sair daqui entendendo o que diz esse texto que antecede as orientações de Paulo sobre família, que são os versos 15 a 21. Mas é claro, antes, já que a gente fez a leitura do texto, vamos relembrar qual é o padrão de Deus para a família a partir do verso 22? Veja novamente, verso 22, ele começa falando para a esposa, não é? Qual é a postura da esposa cristã dentro do contexto familiar? Olha o que diz o verso 22. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Então o papel da esposa é ser submissa ao seu esposo como se estivesse sendo submissa a Cristo, ou como se estivesse sendo submissa por ordem do próprio Cristo, passando por Cristo e chegando ao esposo, seria a ideia. Então essa é a orientação dele. Por que a mulher tem que ser submissa? Qual é a razão? Verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, aqui a ideia é da liderança, ele é a liderança do lar, ele é o cabeça da mulher, como Cristo, e aí ele começa a fazer a analogia, porque em todo o texto, você percebeu, né? Você conhece esse texto, ele faz uma correlação entre a relação de Cristo com a igreja,
com a relação do esposo com a esposa. Então, quando ele vai dizer a razão da esposa ser sujeita ou submissa ao marido, ele diz isso que está no verso 23. Vamos fazer a leitura novamente, olha lá. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, aí ele faz a correlação, é o cabeça da igreja, sendo Cristo o Salvador do corpo. Ou seja, porque no contexto familiar, essa é a razão, verso 22, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como se você estivesse se submetendo ao próprio Cristo. Por quê? Aí vem o verso 23. Porque foi assim que Deus fez. Porque o marido é a liderança no contexto da casa, como Cristo é a liderança da igreja. Então essa é a razão. Então, conclusivamente, versículo 24, ele conclui dizendo: como, porém, a igreja é sujeita a Cristo, da mesma maneira as mulheres sejam em tudo, entenda em tudo aqui, tirando o pecado, né? Aquilo que ele exige da esposa, se for pecado contra Deus, qual deve ser a resposta da esposa? Não, né? Porque é como ao Senhor, é o que ela espera do Senhor, e certamente o Senhor não pediria dela alguma coisa que fosse pecado. Então, seja em tudo submissa ao seu marido, é o que ele diz aí no final do versículo 24. Sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, no contexto familiar, esse é o papel da esposa. O papel da esposa no contexto da casa é o papel do auxílio, de ser uma auxiliadora na liderança da casa. Daí essa palavra que é tão mal compreendida, especialmente pelas mulheres, não é? Às vezes a gente percebe quando diz assim, vamos fazer a leitura do texto em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, eu noto que às vezes as irmãs ficam, poxa vida, vai falar daquela questão da submissão. Perceba, mas é uma má compreensão sobre o que significa o próprio nome submissão, a própria ideia submissão. Submissão é uma missão abaixo. É alguém que está a uma missão abaixo. Isso não tem absolutamente nada a ver com inferiorização, como erroneamente pensam alguns crentes, não é? Sejam homens ou mulheres. A mulher em nada é inferior ao homem, foi criada à imagem e semelhança de Deus, da mesma maneira, na mesma dignidade. Só que, no contexto da família, cada um assume um papel diferente. Como a gente viu aqui no versículo 23, ele é o líder, ele é o cabeça, e ela é submissa, ou seja, a missão dela está abaixo da missão dele. Gente, não é tão difícil de entender isso quando você olha, por exemplo, para uma empresa, onde você vê o supervisor, né, e aquele que é liderado por ele, que são ambos, são pessoas dignas, não é? Dignos do mesmo respeito e tudo mais, só que no contexto da empresa, um se sujeita ao outro, para o bom andamento da empresa. A mesma coisa Deus fez quando criou a família. E é por isso que Paulo diz que o papel da mulher é uma missão abaixo. Agora, pense, as mulheres não gostam muito desse texto, mas se a gente olhasse assim, brincando, é claro, para o texto, quem não deveria de fato gostar desse texto, se fosse essa a ideia, deveriam ser os homens. Sabe por quê? Porque acabou aqui a orientação para as mulheres. 3 versículos. São 9 para os homens. 9. A partir do verso 22, 24. Aliás, verso 25, lá, quando ele começa a falar para os maridos, ele diz assim: maridos, amai vossa mulher. Agora perceba, não é com qualquer tipo de amor. Ele diz a maneira: amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a ordem dele é que o homem deve amar a esposa com o mesmo tipo de amor que Cristo amou a igreja e foi capaz de negar a si mesmo por ela, de se dar por ela. Então, a gente já entendeu que o amor aqui é como se fosse um freio para essa liderança masculina, não é? Diz assim, vai liderar? Vai. Você será o líder? Será. Mas o amor é o tempero dessa liderança. E esse amor aqui, ele não é um mero sentimento. Ele não é um mero sentimento. Como eu não quero tratar dessa parte do texto, eu não quero me aprofundar nele. Mas eu preciso dizer aqui que o amor, nesse contexto, é uma postura, é uma decisão, é um acordo, é algo que ele decidiu fazer. Então, ele tem que amar a esposa da mesma maneira como Cristo amou e foi capaz de se entregar pela sua própria igreja. E olha como a coisa vai ficando grave a partir do momento em que ele avança. Próximo versículo, verso 26. Lembrando que Paulo está fazendo uma correlação, uma analogia entre a relação de Cristo com a igreja, com a relação da esposa com o marido. Aí no verso 26 ele diz assim: para que a santificasse
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Perceba, ele disse no verso 25, Cristo amou a igreja. Aí no verso 26 ele diz uma das razões, santificar a igreja foi o papel de Cristo. Sabe o que está dizendo com isso, na analogia que ele faz com o marido? Porque mais à frente ele vai dizer assim, da mesma forma, da mesma maneira, o marido deve amar a esposa. O que ele está dizendo com isso é que o nosso papel como líderes em casa, como homens, também é facilitar a vida espiritual da esposa. Ao ponto de ser capaz de eu dizer aqui a você, que se as nossas esposas, elas não andam bem espiritualmente, e se de alguma forma é culpa nossa isso, por não ligar com a vida devocional em casa, culto doméstico, vindo à igreja como homens, falhamos em nosso papel e pecamos contra Deus. E não para aqui, se agrava mais ainda no próximo versículo. Por isso que eu disse que esse texto não devia ser olhado pelas mulheres, né? Com tanto falta de apreço. Que olha o que vai dizer no próximo verso 27. Para a apresentar, perceba, faça uma ligação com o verso 25. Cristo amou a igreja, se deu por ela, aí pula para o verso 27. Para apresentar a igreja a si mesmo. Do que ele está falando? No dia da volta de Cristo, o próprio Cristo vai apresentar a igreja como se fosse sua noiva. Ele vai dizer assim, aqui está a minha noiva. Ele vai apresentar a si mesmo a igreja. Olha como é que ela vai estar no verso 27. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que é que isso tem a ver com o marido? Na volta de Cristo, como é a nossa responsabilidade liderar? Lembra que ele disse que nós somos o cabeça? Então é a nossa responsabilidade apresentar também as nossas esposas, como sendo um resultado daquilo que também foi a nossa contribuição com a vida espiritual dela. Poxa vida! Você está entendendo isso? Primeiro, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E isso inclui você buscar fortalecê-la espiritualmente, porque um dia você vai dar conta dela diante de Deus na volta de Cristo. É sério ou não é sério o negócio? É sério. É por isso que às vezes eu olho para esse texto e me lembro de alguns versículos, né? Cada um dará conta de si mesmo a Deus, é verdade. Mas até o momento que casa. Aí quando o homem casa, vai dar conta dele, mas também vai dar conta dela a Deus. Até o momento que tem filhos. Porque quando tem filhos, vai dar conta dele, vai dar conta dela e vai dar conta dos filhos. Até que se torna pastor. Aí é só a misericórdia do Senhor. É muita coisa para dar conta, né? Mas é verdade. É o que diz a Bíblia. Veja só. Ele vai dizer que por essa razão, ou seja, em razão do fato de que você vai apresentar a sua esposa a Cristo no dia da volta de Cristo, ele diz que quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Mas isso é lógico, né? Porque ele já entendeu a sua responsabilidade. Olha o que diz o próximo verso, verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, ou seja, assim também como o padrão de Cristo, né? Devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Por quê? Porque quem ama a si mesmo, obviamente isso, cuida de si, terá cuidado, não é, consigo. Olha o que ele diz no verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, o que é que faz? Como Cristo faz com a igreja? Alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com sua igreja. Percebe? E por que Cristo trata a igreja com esse cuidado? Alimenta a igreja, cuida da igreja. Olha o verso 30, por que Cristo faz isso? Porque somos membros do seu corpo. Por que Cristo cuida da igreja com tanto esmero, com tanto desvelo, né? Com tanto cuidado? Porque nós somos membros do corpo de Cristo, estamos unidos a Cristo. Ele quer completar a correlação que ele está fazendo. Quer ver uma coisa? Olha o próximo versículo. Verso 31. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa e se tornarão os dois uma só carne. Percebe como ele está fazendo uma correlação? Cristo ama a sua igreja, ele santifica a sua igreja, ele se esmera na santificação da sua igreja, ele vai apresentar a sua igreja gloriosa no dia da sua volta, e ele faz isso, ele cuida dela, ele alimenta ela, porque entende que ela faz parte dele. Aí o outro verso ele diz assim, o homem precisa lembrar disso, deixou pai e mãe, se uniu à sua esposa e se tornou uma só carne. É por isso que ele disse anteriormente, quem ama a si mesmo, né? Se você ama a si mesmo, cuida de si mesmo.
Quem ama a sua esposa termina amando a si mesmo, porque agora os dois são um só. Essa é a ideia da correlação que ele faz aqui. Então perceba, mostrar cuidado com a vida espiritual da esposa, mostrar cuidado com a vida emocional dela, com os seus sentimentos, é cuidar de si mesmo. Porque segundo esse texto, nós daremos conta das nossas esposas no dia da volta de Cristo. E mais, como a gente falou, os dois são uma só carne, como a gente viu no verso 31. Então, resumindo aqui, o que é que Deus diz a respeito do casal? Verso 33. Não obstante, como se fosse um resumo, cada um per si amem a sua própria esposa, dos maridos, obviamente, e ao mesmo tempo a esposa faça o quê? Respeite o seu marido. Pronto, esse é o padrão de Deus. Paulo está ensinando aqui aos crentes de Éfeso a vida conjugal. Como é que tem que ser encarado a vida conjugal? Mulheres, sejam submissas, vocês estão uma missão abaixo, isso é um cuidado de Deus com vocês. É verdade isso. É um cuidado de Deus. Por quê? Porque não vai cair sobre vocês a grande responsabilidade. Cai sobre quem é o líder. Vocês são submissas, estão uma missão abaixo. Você está como auxiliadora dele. Eu queria muito me aprofundar aqui, mas por causa do tempo, e eu quero chegar nos textos, nos versos anteriores, né? Mas eu quero dizer, gente, que, só para você ter ideia, segundo esse texto, a gente termina compreendendo que toda a responsabilidade maior da casa é do homem. Gente, eu falo toda mesmo. Da criação dos filhos, a louça suja. É dos homens. Ele dá conta de fazer sozinho? Não dá conta. Aí entra a auxiliadora, que vai ajudar ele na criação dos filhos, que vai ajudar ele a lidar com a situação que ele não consegue lidar sozinho. Poxa, como a gente às vezes está distante dessa realidade, né? Mas isso é o preço de ser o cabeça. Aí as mulheres olham para esse texto que fala sobre submissão. Minha irmã, Deus está protegendo você. Ele vai dizer assim, ó, seja submissa. Faça com ele como se você estivesse fazendo para mim. E isso vai ser um serviço de adoração. Olha que legal. Você vai estar me adorando fazendo isso. Por que isso? Porque para ele vai cair um negócio bacana agora. Precisa amar ela como eu amei a igreja e morri por a igreja. Ele precisa lutar pela santificação da esposa. Ele vai apresentar a esposa no dia da volta de Cristo como resultado também da sua obra, como resultado de ser esse facilitador da vida espiritual dela. Ele precisa fazer isso. Cuidar dela é cuidar dele mesmo. Cuidar dela é cuidar dele mesmo. Mas as orientações não param por aqui. Ele continua, ele passa o capítulo 6, né? Porque talvez essa divisão não tenha sido muito bem feita pela sociedade bíblica, devia ter sido um texto só, porque na verdade, originalmente, é uma carta, não é um texto só. Não haviam versículos em capítulos, né? Mas veja, ele passa para o capítulo 6, verso 1, e passa a orientação dos filhos. E diz, filhos, qual é o papel dos filhos? Obedeçam aos vossos pais no Senhor, mesma forma da mulher, né? Toda submissão tem que ser no Senhor, como se fosse sujeita a Ele. Porque isso é justo. Eu gosto da maneira como Paulo coloca. O que é justo? O que ele quer dizer com o que é justo? É o esperado. É seu pai e sua mãe, independente de quem seja, você só existe por causa deles. É o lógico, é o justo, é o certo, é o que ele quer dizer. É a coisa que se espera de você. Até a natureza espera isso. Até os animais são assim. Se espera de você que você faça isso também. Mas ele vai além. Ele diz que essa obediência não deve ser vista como um peso, como uma coisa difícil a ser feita, mas sim como uma honra aos pais. Ou, melhor dizendo, a honra deveria preceder a própria obediência, não é? Olha o verso 2, o que é que ele diz, o capítulo 6. Honra teu pai e a tua mãe. E aí ele vai inserir o mandamento lá de Êxodo 20, quando ele diz, esse é o primeiro mandamento com promessa. É quase uma lembrança, né? Ele diz assim, honra teu pai e tua mãe, é como se na hora ele tivesse lembrado e dito, e lembre-se que isso é um mandamento. Você lembra lá de Êxodo? Esse é um mandamento. Honrar pai e mãe, buscar obedecer pai e mãe, isso pode fazer com que seus dias se prolonguem sobre a terra. Isso pode ser uma maneira de preservar a sua vida. E aí ele diz isso no verso 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Em contrapartida, o lado dos pais, agora para a gente fechar, o pai tem que ter muito cuidado para não tratar os filhos de uma forma injusta. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Um castigo injusto, uma repreensão excessiva, dura, que passe do limite, envergonhar os filhos publicamente, exigir dos filhos aquilo que não faz, uma série de outras coisas que você talvez pudesse pensar agora comigo, que se encaixaria nisso.
O que seria um ato de injustiça dos pais? Se essa injustiça provocar a ira dos filhos, você está em pecado contra Deus. Olha o início do verso 4 que ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Por que você não pode fazer isso? Porque você foi chamado por Deus para ser o tutor do seu filho, o orientador do seu filho. É tanto que ele diz no finalzinho do verso, olha o verso 4. Primeiro, mas, ao contrário disso, crie os seus filhos na disciplina. A palavra disciplina aqui traz a ideia de ensino. Sua função é ensinar o seu filho. Ensinar o seu filho tudo a respeito da vida. Você precisa ensiná-lo. Agora, tem um parâmetro para esse ensino. Há um princípio que envolve toda a orientação dos pais. Qual é o princípio? Finalzinho do verso 4. Na demonstração do Senhor. Em outras palavras, você tem que ensinar os seus filhos, mas fazendo isso com respaldo bíblico. Ensiná-los que determinadas coisas não são simplesmente erradas, mas que são pecados contra Deus. Ou seja, a autoridade do seu ensino tem que receber a autoridade do próprio Deus. Que missão, hein? Que missão. Estou louco para chegar no texto que eu quero mostrar a você, mas eu preciso dizer outra coisa aqui. Diferente do português, quando ele diz pais, aqui no capítulo 6, né? no versículo 4, quando diz assim, e vós pais. Aqui não é pais como a gente usa no português. Quando a gente diz assim, amanhã vai ter reunião dos pais na escola, você sabe que pode ir o pai ou a mãe, não é? Tanto faz, você entende dessa maneira. No grego, e o louvado seja Deus pelo grego, coinei aqui, né, que ele usa, no grego não é assim, há uma divisão. Pais aqui é o plural masculino mesmo. O que ele quer dizer com isso? É que, em primeiro lugar, a obrigação da educação dos filhos e da orientação espiritual dos filhos recai sobre os homens. Você tem que lembrar sempre uma coisa, homem que você está aqui. As mulheres são nossas auxiliadoras nesse serviço. Por que ele começou lá, o versículo 22, diz assim, mulheres sejam submissas. Por quê? Você vai ver o que é que vai sobrar para ele, né? Recai sobre ele. Sabe, a gente às vezes vê aquele exemplo do cara que chega na casa à noite, em casa à noite depois do trabalho, aí se senta na frente da TV, pega o controle, fica ali. Aí a mãe se aproxima e diz assim, olha, você precisa conversar com o mais velho. Ele está muito difícil, deu muito trabalho hoje na escola, e assim. Ah, isso é coisa sua. Isso é coisa sua. Você já sabe que eu passo o dia todinho trabalhando, né, para trazer comida para casa, e essa é função sua. É não, meu irmão. É não. Mas não é mesmo. Ela é sua auxiliadora. É claro que há coisas que ela consegue resolver sozinha, não é verdade? E é para isso que ela está ali mesmo, para auxiliar você nisso. Mas há coisas em que você precisa entrar como um homem, como um pai. Porque a grande responsabilidade da criação dos filhos é, em primeiro lugar, dos pais. Como não é esse o texto exato que eu quero tratar, eu recomendo você a procurar. Não fique no que eu estou dizendo. Procure saber se isso é verdade. Use uma boa literatura para você entender que é muito mais do que eu estou lhe poupando dizer aqui. E eu não estou lhe poupando porque quero lhe poupar. Eu estou lhe poupando porque eu quero chegar no texto que eu quero tratar. Que são os versículos anteriores a isso. Como eu falei para você, na introdução da devocional, os nossos versos anteriores, versículo 15 até o verso 21, é uma espécie de preparação de Paulo para entrar nesse contexto. Esse contexto do versículo 22, né, em diante, até o capítulo 6, verso 4, que fala sobre o que seria o padrão de Deus para a família cristã, parece muitas vezes, e eu escuto isso de algumas pessoas quando eu prego sobre isso, parece uma utopia, uma coisa inalcançável. Isso é uma fantasia, não faz sentido, pastor. Eu não estou dizendo com isso, gente, que a gente vai conseguir viver isso com toda a perfeição. E nós não vamos conseguir viver isso com perfeição, não é porque isso é difícil demais para nós. É porque nós somos pecadores. São dois pecadores morando numa mesma casa. E é claro que vai ter dificuldade. Mas esse é o padrão de Deus para a família cristã. Esse é o padrão de Deus. Então, para que não seja uma utopia, a gente precisa entender os versos que Paulo escreveu antes para introduzir a igreja nesse texto que a gente acabou de ler. Vamos ver? Versículo 15. Eu prometo serei breve. Às vezes dá a impressão que ele vai começar a pregar agora, né? Mas não é não, viu? A gente está caminhando para o fim. Versículo 15 diz assim: portanto, e sempre que tiver uma conjunção, né, portanto, porque, pro mod, ou coisa do tipo, ele está fazendo uma correlação com algo que ele havia dito antes.
Mas nesse caso, no versículo 15 em diante, não é só com o que ele disse antes que ele vai fazer a ligação. Verso 15 até o verso 21 é uma introdução que vai desembocar exatamente naquilo que a gente acabou de ler sobre família. Então vamos lá. Portanto, vede prudentemente ou com cuidado como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então ele começa mandando-nos fazer uma avaliação sobre a nossa vida. Veja com prudência, a palavra aí traz a ideia de cuidado, cuidadosamente, pare e pense sobre como você tem vivido. E você notou que ele colocou duas alternativas, não foi? Não como nécios, e sim como sábios. Ou seja, ou estamos vivendo como nécios, e essa palavra aqui, olha, é um eufemismo, viu? Porque a palavra grega aqui, a palavra asofós, na tradução dela, poderia ser colocada aqui tolo ou até mesmo estúpido, ia ficar esquisito o texto, né? Não viva como estúpido na presença de Deus. Mas a palavra original dá isso sim, dá essa permissão. Então eu posso estar vivendo como um nécio, como um louco, um tolo, ou posso estar vivendo como um sábio. A palavra sofós, diferente da outra, que traz a ideia de ser alguém prudente, cuidadoso, zeloso. Então eu estou tendo zelo em viver da forma correta, ou eu estou vivendo como um estúpido na presença de Deus. Me perdoe a palavra, mas como um tolo, para não ficar tão grosseiro. Como um tolo. Então veja só. Fazendo aqui um link com as orientações sobre família, que a gente viu Paulo trazendo a partir do versículo 22, né, que nós vimos no início da reflexão. Mesmo que você seja um crente fiel a Deus em todas as outras áreas da sua vida, escute bem isso, ativo inclusive na igreja no uso dos seus dons, você pode estar vivendo, olha que risco, como um tolo na presença de Deus, quando o assunto é viver em família. E é esse o risco que Paulo quer evitar. Ele já tinha falado sobre dons no capítulo 5, aqui no começo. Ele falou sobre unidade, manter a unidade. Depois ele fala sobre a diversidade dos dons, como um serviço que nós prestamos uns aos outros. Mas nada dessas coisas, né, nada disso vai ter efeito se no contexto da família eu estiver vivendo errado. Eu posso estar vivendo como um tolo. É por isso que ele diz, veja prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Se vivemos fora do padrão de Deus, meus irmãos, dentro do contexto familiar, a gente vai estar perdendo o tempo da vida. Você não tem duas chances. Você não vai viver duas vezes. Você só tem essa vida para viver diante do Senhor, né? Antes, obviamente, de gozar os céus com Deus. Então, veja, se você e eu, se nós não estamos vivendo retamente segundo o padrão de Deus para a família, a gente está perdendo tempo como cristão. Perdendo, como diz algumas traduções, no versículo 16, perdendo oportunidades. É por isso que vem a instrução dele no verso 16. Veja o verso 16. Remindo o tempo. Olha que palavra bonita. Remir, salvar. Salve o seu tempo. Salve o seu tempo. Por quê? Porque os dias, aí ele vem com um alerta, os dias em que estamos vivendo são dias maus. E você está perdendo tempo não vivendo segundo a vontade de Deus. Fazendo uma correlação aí mais à frente com o que ele vai falar sobre família, é essa impressão que muitos pais têm lá na frente por não viver segundo a vontade de Deus para o contexto familiar. Quando vê tudo se desencaminhando, diz assim, poxa, como eu perdi tempo. Como eu devia ter instruído melhor os meus filhos. Como eu deveria ter vivido melhor a minha vida com minha esposa. É assim que acontece? Quando não ama a esposa com o amor que Cristo exigiu que fosse, né, aqui no versículo 25 do capítulo 5, aí lá na frente, quando ela acontece qualquer coisa, ou a perde, ou a vê doente, diz assim, poxa, eu devia ter me esforçado para ser o melhor pai, para ser o melhor marido, ou vice-versa. A gente não escuta essas coisas? Verso 16 responde isso. Salve o seu tempo. Você está perdendo tempo. E os dias são maus. E os dias são maus. E veja, como nós estamos vivendo dias maus, não podemos nos dar o luxo, aspas aí, né, de viver de uma forma insensata, como insensatos, crentes insensatos. Olha o verso 17, que faz uma correlação com o verso 16, obviamente. Por essa razão, ou seja, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos. Não se torne um insensato.
Como é que isso é possível? Como é que eu posso não ser um insensato? De que maneira eu curo essa insensatez? Metade do verso agora para frente, olha o que diz o verso 17, o resto. Mas, em contrapartida, procurar e compreender qual é a vontade? Qual é a vontade do Senhor? Para que você não se torne um insensato, tente descobrir o que é que Deus quer para a sua vida. Gente, não foi isso que a gente fez no capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, verso 4? Não foi isso que a gente fez no texto anterior? Onde ele nos ensinou sobre como devemos viver como família? Então a gente já sabe qual é a vontade de Deus. Não sabe? A gente já sabe qual é a vontade de Deus para a esposa cristã. Verso 22, 23, 24. A gente já sabe qual é a vontade de Deus para o marido cristão. Verso 25 em diante. A gente já sabe qual é a vontade de Deus para o filho cristão. Capítulo 4, verso de 1 a 3. A gente já sabe qual é a vontade de Deus para os pais cristãos. Capítulo 6, versículo 4. Percebe que a gente já sabe. Verso 17 diz assim, para que você não se torne um insensato, busque saber qual é a vontade do Senhor. E você vai dizer nessa noite, eu já descobri. No contexto familiar, eu já sei qual é a vontade do Senhor para mim. Então perceba, mais uma vez, você pode estar vivendo muito bem nas demais áreas de sua vida, nos seus relacionamentos na faculdade, na escola, no trabalho, com a vizinhança, na igreja. Inclusive, nesse contexto da igreja, você pode estar se dedicando muito à sua igreja local, participando ativamente das atividades missionárias, participando das atividades musicais da igreja, participando das atividades educacionais da igreja, pastoreando até mesmo a igreja. Isso tudo é uma realidade, mas se eu falho nas orientações que Deus me deu aqui nesse capítulo 5, sobre o contexto familiar, se eu falho nessas orientações sobre como viver isso, como esposa, como esposo, filho ou pai, eu vou estar me encaixando no tolo do verso 15, no insensato do verso 17. É por isso que ele diz, vede prudentemente como andais. Faça uma avaliação sobre como está a sua vida. Para encerrar, eu preciso confessar a você aquilo que você também já sabe. Quando a gente descobre qual é a vontade de Deus, isso acontece em quase todas as orientações, ou mandamentos, ou preceitos de Deus. Quando a gente descobre qual é o preceito de Deus para a nossa vida, a gente se choca, muitas vezes. Por quê? Porque nós olhamos para a nossa vida e dizemos, poxa, às vezes eu me vejo tão distante disso. É exatamente por isso que vem o clássico verso 18. O que é que ele diz no verso 18? Qual é a orientação dele? Dá para a gente dizer sem nem olhar. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é que isso tem a ver? Tudo a ver. Ou seja, toda essa realidade falada antes e que ele vai falar depois, que a gente já viu no contexto da família, só será possível, só sai do campo da utopia ou fantasia, se eu estiver cheio do Espírito Santo. Paulo faz uma correlação aqui com o vinho, ele não está indo contra o vinho, não é essa a questão aqui. É porque havia em Éfeso o culto ao deus Dionísio, o deus Baco, o deus do vinho. E os adoradores desse falso deus, eles acreditavam que ficando embriagados, era a maneira como o próprio Dionísio ele orientava os seus adoradores a tomarem decisões. Eles entravam nesses cultos pagãos, nesses rituais pagãos ao deus Baco, que era regada a muita bebida, e eles bebiam e ficavam embriagados. E na hora que eles ficavam embriagados, eles achavam que ali era o momento em que Baco falava ao coração deles. Aí Paulo faz uma correlação, diz assim, não se embriaguem com o vinho. Você precisa de orientação para viver a vontade de Deus, não é? Enchei-vos do Espírito. Agora, só uma correção aqui na nossa tradução, que é pobre. Se você tiver com a NVI aí em suas mãos, você vai ver que não é enchei-vos do Espírito. A ideia é deixar-se encher do Espírito. É a melhor tradução. Porque eu não consigo fazer isso. Mas eu posso permitir que ele faça. E essa é a ideia. Deixe-se encher do Espírito Santo. E sabe qual vai ser a consequência disso? Aí vem os versos posteriores, irmãos. Os versos 19 a 21, que é uma espécie de resumo daquilo que seria a vida de alguém cheio do Espírito Santo. O que é que você acha que é alguém cheio do Espírito Santo? É um cara que prega bem, é uma pessoa que canta bem, é uma pessoa que tem autoridade para expulsar demônios, ou coisas desse tipo, ou operações de milagres. Segundo a Bíblia, não tem nada a ver. Ainda que, obviamente, essas pessoas possam fazer essas coisas também cheias do Espírito. Mas, segundo esse texto, o que é alguém cheio do Espírito Santo? Verso 19 até o verso 21, ele descreve assim, até quase que poeticamente isso. Perceba, é alguém que tem uma vida de comunhão,
alegria e de louvor. Olha o verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É alguém que tem em seu coração uma eterna gratidão a Deus. Verso 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É alguém que se sujeita às relações interpessoais por se sujeitar ao próprio Deus. Aí vem o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Percebeu? Alguém que vive louvando a Deus por tudo, dando glória a Deus e graça a Deus por tudo. E alguém que se sujeita nas nossas relações, porque se sujeita a Deus. Isso é tão bonito que o verso 22, que abre a parte das mulheres, nem tem a palavra submissão. Ela foi repetida aqui porque, na verdade, foi quebrado. Não era para ter quebrado, era para ter continuado. O verso 21 faz parte do verso 22. É assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. As mulheres aos maridos, verso 22. Não existia nem essa palavra submissão. Mas como quebrou, ele teve que repetir para que você entenda que é disso que ele está falando. As nossas relações. Não é só a mulher que se sujeita na relação. Quando o marido ele ama a esposa, como diz o texto aqui, ele também está se sujeitando a ela. Quando o filho obedece ao pai e honra o pai, ele se sujeita ao filho. Quando o pai ele luta para não provocar a ira do filho, e muito pelo contrário, luta para ser aquele que vai ensiná-lo sobre a vida, e ensiná-lo sobre a vida com Deus, ele se sujeita ao filho, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O que fica de lição para nós, quando a gente olha um texto como esse, e não dá, obviamente, a gente está correndo aqui, porque é muita informação, né? E se a gente for tratar, o pastor sabe disso, né? Minuciosamente, tem muita coisa para falar. Mas o que fica de lição para nós aqui, é que agora que nós já sabemos, segundo o texto que nós lemos, o que Deus quer de nós como família, quer esposos aqui, né? Nós temos homens aqui, esposos, esposas, filhos ou pai, o que Deus quer para nós. Agora que a gente já entendeu isso, aí vem a reflexão, veja com cuidado, baseado no que você acabou de ouvir, sobre qual deveria ou deve ser o seu comportamento, como você tem vivido. Vede prudentemente como andais. Veja. E responda, obviamente, a si mesmo, né? Pergunta de retórica aqui. Como você tem vivido nesse contexto familiar? Como um nécio ou como um sábio? Responda ao seu próprio coração, baseado no que você viu, que é a orientação de Deus para nós no contexto da família. Salve o seu tempo. Não perca as oportunidades como essa, de ouvir essa palavra. Não perca as oportunidades para mudança de vida. Porque os dias são maus. Ele disse isso no verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E para não ser mais um imprudente, para não ser mais aqui um insensato do verso 17, procure saber qual é a vontade do Senhor. Não foi isso que ele disse no verso 17? Como? Qual é a ideia aqui? Dedique-se a ter uma melhor vida devocional. Leia mais as Escrituras na intenção de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Fale mais com Deus por meio da oração. Essa é a vida devocional. A vida devocional é a nossa relação com Deus. Às vezes a gente confunde o vir para a igreja com isso. Não é. Vir para a igreja para uma reunião como essa, na quinta-feira, no domingo, é uma consequência, ou deve ser uma consequência de uma vida que já é real todos os dias com Deus. De alguém que fala com Deus por meio da oração e que escuta Deus por meio de sua palavra todos os dias. Se a gente não faz isso, ou seja, se eu não tenho esse contato com Deus todos os dias por meio de uma vida devocional e acho que vir à igreja representa a minha vida cristã, eu me torno um religioso, um mero religioso. Olha que perigo. Procure saber qual é a vontade de Deus, verso 17, para que você não se torne um insensato. Busque ter uma relação verdadeira com Deus. Fazendo isso, você vai estar deixando-se encher do Espírito Santo. Verso 18. Você vai se deixar encher do Espírito Santo. E sabe qual é a consequência? A sua vida será transformada como o verso 19, 20 e 21. Você vai começar a perceber que o verso 19, 20 e 21 vai fazer parte do seu cotidiano, do seu comportamento. Caráter e conduta serão mudados pela relação com Deus. Aí sabe o que acontece para terminar? Aí o verso 20 do capítulo 5 até o verso 4 do capítulo 6, ou seja, a orientação dele sobre família, será possível eu enxergar na minha casa. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.